Quando se fala sobre voluntários, nós precisamos criar um ambiente onde todos se sintam parte de um corpo, se sintam úteis. Hoje nós vamos falar sobre a cultura do voluntariado no reino de Deus. É um assunto muito importante e faz parte da série de integração de membros aqui na igreja, que a gente precisa entender como é que funciona a visão que Deus deu para o nosso apóstolo, para que a gente possa seguir como voluntários no reino do Senhor, amém? E a base bíblica que nós vamos usar está em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Pode colocar para mim no telão. Que diz o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Também está em Mateus, eu vou anotar aqui todas as passagens. Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40, que diz o seguinte, pode colocar. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Pode continuar. Este é o primeiro e grande mandamento. Continua. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois primeiros mandamentos e maiores, que aí mesmo na Bíblia fala. Em nada tem a ver com você, tem a ver com o outro. Amará o teu Deus e amará o próximo. Você já viu na Bíblia algum versículo falando assim, ó, ama-te, cuide de você? Não, sempre fala do outro. Então o caráter de Jesus está em servir, está no serviço. Ah, pastora, e na Bíblia fala também sobre voluntário? Fala. Salmo 51, 12, que diz o seguinte. Pode colocar. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Existem três coisas que a gente precisa aprender a diferenciar. Existe tendência, existe método e existe cultura. O que é uma tendência? Tendência, na verdade, é moda, é passageiro. Imagina, lembra quando começou a pintar as paredes de preto? Era uma tendência, era uma moda, era coisa do momento. A gente estava até conversando lá em casa, né, Joaquim? Tomando um café lá em casa, e a gente falou, teve uma época que todo homem tinha barba, tinha que ter barba. Aí virou o quê? Uma tendência, uma moda. Então, na igreja, a gente pode ter uma tendência de agora estar colocando todo mundo bandeira do lado de fora para poder mostrar que aqui é a igreja. Isso é uma tendência. O que é um método? O método é, na verdade, uma forma, uma estrutura, uma organização. Por exemplo, qual que é o método que nós temos aqui para quem vai servir no louvor? Participar das reuniões que acontecem no sábado. Qual que é, também outra coisa, qual que é o método que a gente tem para poder receber alguém aqui? Toda igreja tem seu próprio método, sua organização, sua estrutura, sua forma de lidar com os processos. Mas existe também a cultura. E o que é cultura? É aquilo que vai moldar as gerações vindouras. É aquilo que vai moldar as gerações de agora e as vindouras. Por exemplo, se reunir em templos para falar do Senhor, os cultos, isso é uma cultura. Num templo. As pessoas se reúnem na rua e tudo, mas como é que criou a igreja? Reunir um grupo de pessoas em um lugar. Esse lugar
é uma cultura. A gente se reunir em um local para prestar um culto ao Senhor. Então, isso é cultura. Então, cultura, ela vai se multiplicar, vai moldar gerações. E a nossa intenção é fazer com que o espírito voluntário seja uma cultura nessa igreja. Seja uma cultura. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um sociólogo muito famoso norte-americano chamado Ray Oldenburg. Ele fala sobre the third place, que é o terceiro lugar. O que é the third place? O que é essa teoria do terceiro lugar? É porque o primeiro lugar que a gente ocupa é nossa casa. Então, a igreja, quando ela entra num sentido de prestar, de unir pessoas, ela não tem como ocupar o lugar da nossa casa. Aí, o segundo lugar, além de casa, tem o trabalho. A igreja também não ocupa o lugar do trabalho. Mas existe o terceiro lugar, que é o entretenimento. Que a igreja precisa se evoluir de tal forma que a gente, de certa forma, consiga atrair essas pessoas do terceiro lugar para os nossos cultos. Qual que é o terceiro lugar? O lugar de entretenimento. A pessoa vai deixar de ir no cinema para poder vir ao culto. A pessoa vai deixar de ir num jantar para poder vir ao culto. Então, essa é a teoria do terceiro lugar. Então, é como se fosse, é um desafio. Então, qual que é o nosso desafio principal? Ser relevante o suficiente para conseguir atrair essas pessoas no terceiro lugar. Que a gente seja para essas pessoas o terceiro lugar. A opção número 1 para as pessoas irem. Quer falar alguma coisa? Que não deixa, com certeza, que não deixa de ser uma prioridade. Então, atrair as pessoas para cá. E como que a gente vai atrair? Lá tem um culto, é uma igreja que vai falar de Deus. Quantas igrejas que tem na cidade? São muitas igrejas que tem na cidade. Mas o que a gente tem de diferente? O que a gente pode fazer para que essas pessoas queiram vir aqui? Queiram vir neste lugar. Para poder sentir a presença do Senhor. A presença do Senhor tem que ser número 1. A prioridade número 1, eu estou buscando a Deus. Mas todas as igrejas, a gente não tem a pretensão de ser melhor do que nenhuma igreja, ou disputar lugar com nenhuma igreja. Mas o que a gente entende? Para que a pessoa escolha estar nesta igreja, ela precisa ser tocada de uma forma diferente. Aí entra o papel do voluntariado. Eu queria primeiro falar um pouco com vocês sobre a minha história. De certa forma, é importante e relevante aqui neste contexto. Eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei na TAM, que o slogan na época era Encantados por Servir. Então, desde cedo, a gente, assim como Jesus fez com Moisés, ele preparou Moisés para que ele fosse governador em algum momento. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus tem me preparado, me forjado desde muito antigamente, e eu não conseguia entender. E me preparando para poder falar sobre voluntariado, eu fui percebendo as coincidências de Deus na minha vida. Logo depois, eu tive uma experiência de morar no exterior e trabalhei por um hotel, uma rede de hotelaria muito grande durante quase 10 anos. Eu morei em 6 países, trabalhando para essa mesma rede de hotelaria. E o slogan desse hotel era Espírito em Servir. O hotel que eu primeiro trabalhei, o slogan daquele hotel é um hotel muito histórico na cidade de Dublin. E o slogan daquele hotel era Delighted to Serve, que é sou encantado por servir. Então, Deus o tempo inteiro ele foi me forjando. Eu voltei para o Brasil depois de 10 anos morando no exterior e passei num concurso público. Morei em Brasília durante um tempo. Eu não sei se Nel deixou aí uma foto. Ele deixou uma foto que eu enviei? Pode colocar, aqui eu estou de branco.
Eu servi na aeronáutica durante 9 anos. Pode colocar outra que eu estou de exército. Essa. Aqui eu era uma tenente da aeronáutica, mas eu não entendia que Deus estava me preparando para um exército maior. Por um exército do Senhor, que fosse servir nas fileiras dos cultos, falando da palavra do Senhor, engrandecendo o nome dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Reino é um lugar de todos, é um lugar para todos. Então, o que a gente precisa entender muito claramente? Quando se fala sobre voluntários, nós precisamos criar um ambiente onde todos se sintam parte de um corpo, se sintam úteis, se sintam validados, sintam que o que você faz parte de um todo. O que você faz colabora com o trabalho do outro para juntos chegarmos no objetivo principal. Amém? Então, eu sei que muita gente pensa assim que voluntário, quando você pergunta para alguém o que é voluntário, a pessoa muitas vezes vai pensar que voluntário é fazer o trabalho sem receber dinheiro. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Como voluntário, o trabalho ele tem, muitas vezes o trabalho ele tem preço. Porque se eu fosse pagar alguém para estar na recepção, para poder louvar, era possível? Era possível. Porém tem coisas que não tem preço, tem valor. Eu não posso comprar e nem pagar a paixão por Jesus. Eu não posso comprar e nem pagar o sorriso que eu recebo quando eu entro aqui. Ontem eu estava conversando com a Suelen, ela falou assim, a primeira vez que eu estive na igreja, eu lembro como se fosse hoje, o pastor foi usado em revelação, talvez eu não voltaria. Eu fiquei impactada pela revelação. Mas eu só voltei porque no dia seguinte eu recebi uma mensagem da Mari, perguntando se eu gostei do culto, falando que gostaria de me ver novamente. Então, às vezes, a gente acha que o nosso trabalho não é tão importante assim. Mas você já percebeu que independente do agir de Deus, que tem aqui, que tem em outra igreja, que tem em outro lugar que você pode ir, independente disso, o que faz o outro voltar é aquilo que não tem preço. É aquilo que tem valor. E valor para Deus. E qual que é o caráter de Deus? É de servir. E se nós queremos ter o caráter de Deus, ter o caráter do Senhor, nós precisamos ter esta paixão por servir, esse amor por fazer as coisas de Deus e colaborar e fazer parte de um corpo e entender isso. Deixa eu te falar, ninguém faz tudo sozinho. Ninguém faz tudo sozinho. Até houve uma época, não sei se vocês lembram disso, lá da igreja de antigamente, onde as pessoas, a moça abria a igreja, servia água, limpava a igreja, e ai daquele que limpasse a igreja no lugar dela. Ai daquele, porque eu que faço isso. Era assim antigamente. Mas hoje em dia a gente entendeu que ninguém faz tudo sozinho. E quando a gente faz um trabalho complementar, a gente honra a Deus naquilo que Ele nos chamou para ser, que é servos do Senhor. Servos do Senhor. Existem pessoas que são tocadas no momento que chegam lá fora. Por quê? Quando a gente tem um voluntário que tem paixão por servir, ele não está só recebendo uma pessoa no estacionamento. Às vezes ele está mudando o curso do dia daquela pessoa. Às vezes ele está mudando o curso do espírito dela dentro do culto. Ah, pastora, mas deixa eu te falar, eu sou ungido, eu sou pastora, como é que eu vou servir a água? Deixa eu te falar, como voluntários nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Não existe hierarquia no servir. Existe complementaridade. O que eu faço complementa o trabalho do outro. O que eu faço coordena a experiência do outro. Coordena o servir do outro. Deixa eu falar, e nós temos critérios para ser voluntário aqui, que eu chamo de 4 Cs.
Você precisa ter caráter, você precisa ter competência no sentido de temperamento. Como que eu vou colocar uma pessoa que, querendo ou não, é muito tímida, ou muito fechada, ou muito emburrada, para servir na recepção? Como é que eu vou colocar uma pessoa que é muito espiritual? A intenção é que todos sejam, tá? Mas que é mais espiritualizada, é mais de oração, é mais para poder ficar lá no estacionamento. Se ela pode interceder, se ela pode... Cada um tem seu papel. Então, o segundo C é competência no sentido de temperamento. A gente avaliar as competências, o temperamento individual, para poder adequar o serviço dela naquilo que ela melhor seja aproveitada dentro do contexto da igreja. Depois, o terceiro C. Então, vamos ver se vocês estão comigo. Primeiro, caráter. Segundo, competência. Terceiro, combinação. Agora, o que é combinação? Eu gosto muito da igreja, mas podia ser assim. Se você, em algum momento da sua frase que falar que gosta da igreja, tiver um mas, você está no lugar errado. Igreja tem para todas as tribos, todas as características. Por isso que tem igreja de parede branca, parede preta, igreja pequena, igreja grande, igreja que tem um louvor avivado, igreja que tem um louvor mais calmo, igreja que acredita em dons, igreja que não prega dons mais. Por isso que tem igreja para todas as tribos. Porque você precisa combinar com aquele lugar. Você precisa ser parte integrante daquele lugar. Você precisa ser como se fosse assim, ó, se sentir uma parte do corpo. Eu sou o pulmão, eu sou a veia ali daquele lugar, eu sou a artéria ali daquele lugar. Nossa, eu me sinto parte. Nossa, eu sou o dedo, eu sou aquela ali é a mão. Nossa, a gente está fazendo um trabalho. Você tem que combinar com aquele lugar. E depois, comprometimento. É a questão da galinha e do porco, né? Todo mundo sabe essa história? A galinha no café da manhã, ela dá o ovo. Então, ela passa ali por uma dificuldade, deu uma parte dela, mas ela se reconstrói e continua vivendo e pode dar outros ovos e assim por diante. O porco não, o porco tira um pedaço de si para produzir o bacon. O bacon é um pedaço dele. Então, qual que é seu nível de comprometimento com a obra? Você vai querer ser a galinha que dá um pouco ali, mas... Ou você vai querer ser o porco que dá um pedaço de si para aquilo ali? Que se compromete a ponto de se envolver, de dar uma parte de si para aquilo ali. Então, esse é o quarto C. O quarto C. Eu costumo falar o seguinte... Que tem uma... De onde é que surge o voluntariado? Aí tem uma frasezinha que é a seguinte. Deixa eu só achar aqui onde é que está no meu esboço. Não achei não, mas eu vou lembrar aqui. Ser voluntariado nasce na mente, cresce no coração, sai nas nossas mãos, que sobe para os céus. Então vamos lá. Nasce na mente, cresce no coração, desenrola nas mãos e a gente serve a Deus. A gente entrega a Deus. A gente eleva aos céus aquele serviço que nasceu na nossa mente, desenrolou no nosso coração, cresceu no nosso coração, desenrolou nas nossas mãos e a gente oferta aos céus. Assim que tem que ser o voluntariado. Primeiro, nascer na sua mente. Depois, crescer no seu coração de tal forma que não tem outro jeito de você fazer a não ser ofertar nas suas mãos. Depois disso, juntos nós vamos oferecer a Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês também. É muito importante a gente entender que a gente não precisa de voluntários. A gente oferece a oportunidade de servir. Muitas vezes, muitas igrejas, às vezes até nós cometemos esse erro, né? Porque como nós estamos no início,
A gente não tem aquela quantidade de voluntários que eu posso... eu estou recrutando voluntários. Não é bem assim por causa da quantidade de pessoas voluntárias. Então, às vezes, a gente comete o erro de falar assim, eu preciso de alguém para a escolinha. Nossa, você quer servir na escolinha? Serve na escolinha, eu estou precisando de alguém na escolinha. Não é bem assim. Existem critérios para servir e esses critérios precisam ser seguidos e, além disso, nós precisamos fazer a pessoa entender que aquilo ali é uma oportunidade que ela tem de servir a Deus. É uma oportunidade que ela está tendo de servir a Deus. E deixa eu te falar, Jesus não existe. Todo mundo tem oportunidade de trabalhar e receber a recompensa do seu chefe. Ser voluntário, você tem a recompensa do Senhor. Imagina receber a recompensa maior do Senhor. Quem não quer receber a recompensa do Senhor? Jesus é galardoador daqueles que o buscam. Imagina daqueles que têm o seu próprio caráter de serviço. Imagina aqueles que têm o seu próprio caráter de servir. É isso que nós buscamos, pessoas que têm caráter de servir. Então nós queremos aqui em Rio Preto fazer uma história, uma cultura de voluntariado nessa igreja. E para isso tem um método. Nós queremos ter uma recepção vibrante, intercessores de muita oração. A gente quer ter todo mundo envolvido de tal forma. No mundo ideal a gente teria até muito mais ministérios para que a gente pudesse adequar o chamado de cada um nesse lugar. Para literalmente ocupar, tomar para si o terceiro lugar. Tomar para si o terceiro lugar. O terceiro lugar do rei Oldenburg, que eu falei no início. Então, a gente precisa ser relevante o suficiente. Esse é nosso objetivo. É fazer aqui em Rio Preto uma cultura de voluntariado que seja relevante. Fazer história aqui em Rio Preto. E se você está aqui, eu tenho certeza que você hoje se compromete em ser o pulmão, as artérias, as veias, a mão, a perna, seja o que for desta igreja. E eu espero que você tenha vindo aqui hoje comprometido com isso, dando o seu coração naquilo que você vai servir. E aí eu quero pedir cada um de vocês. Você tem mais caneta aí, Nel? Tem caneta aí? Todo mundo tem caneta? Eu gostaria que vocês escrevessem. Em que? Vocês não vão entregar isso para mim não, tá? É só uma atividade que nós vamos fazer aqui agora. Em que você pode servir? Em qual área você pode ser um voluntário? Eu quero só que você escreva. Vocês não vão entregar isso para aqui para a igreja. Nós só vamos fazer uma atividade aqui agora. Ser voluntário precisa ser também nosso estilo de vida. Precisa ser muito mais do que uma mentalidade. Precisa ser uma postura de vida. Eu quero servir ali sem olhar a quem. Eu quero servir ali para que a gente juntos possa engrandecer a Deus. Para que a gente juntos possa alcançar um objetivo comum. De chegar até os céus a nossa oração, chegar até os céus os nossos serviços, chegar até os céus aquilo que Deus preparou para a gente como missão. E juntos nós vivermos essa missão, essa visão, podermos juntos alcançar essa missão e essa visão. Então faz parte da integração. A integração está sendo feita em etapas. Vocês, Sandra e Joaquim, que chegaram agora, está sendo feita em etapas. Primeiro a gente fez um apanhado sobre de onde a gente veio, a história do pastor Paulo no sentido de ministério. Depois a gente falou sobre missão, visão e valores. Depois a gente falou também sobre o que acreditamos e por que acreditamos. Agora nós estamos falando sobre essa necessidade de implantar essa cultura do voluntariado. É esse nosso chamado. Ter essa cultura de voluntariado faz parte da nossa missão. Faz parte da visão de onde a gente está indo. A gente quer alcançar essa posição. Nós já estamos no caminho. E se você está aqui, você faz parte dessa história.
Se você está aqui, você decidiu fazer parte junto com a gente dessa história. Todo mundo escreveu em que pode servir? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vou começar com você, tá, Ricardo? Pega só a ponta. Segura. Lê aonde você falou. Pode levantar, vamos ficar todo mundo de pé agora. Você lê em que você escreveu que pode servir e passa o resto, segura só a ponta da fita e passa o resto para frente, tá? O que você pode servir, Ricardo? Diaconato. Pode passar para a próxima pessoa. É, tudo assim. Aí você vai pegar também só uma ponta e passar para a próxima. A recepção. Glória a Deus, vamos passar para a próxima. Pega só um pedaço e passa para o próximo. Eu pus aqui servir na oração, intercessão, no estacionamento e recepção. Estou disponível para servir. Glória a Deus. Vamos embora, Sandra. Nossa, eu coloquei bastante também. Coloquei aqui, lavar o banheiro, interceder, libertar, auxiliar o próximo no que ele precisar e ajudar na organização. Glória a Deus. Vamos embora. Pega um pedaço e passa para... Intercessão, evangelista e missionária. Glória a Deus. Vamos embora, continuar. Coloquei recepção e algo relativo à tecnologia quando houver um ministério voltado para isso. Glória, podemos desenvolver, né, Andrei? Isso aí vai ser bênção, em nome de Jesus. Intercessão, louvor e limpeza da igreja. Servir na recepção, na intercessão, na acomodação das pessoas, no que precisar. O que é que nós vamos precisar? Chegar todo mundo mais próximo para poder diminuir aí a distância. Agora vai diminuindo aí a distância. Pronto. Segura essa aqui. Libertação, intercessão e organização. Glória a Deus, vamos embora. Aqui, ó. Só que precisa ir mais para cá. Pastoreio, intercessão, recepção. Glória a Deus, vamos embora continuar. A recepção. Glória a Deus, vem. Recepção, a escolinha, o acolhimento e a organização da igreja. Glória a Deus, vamos embora. Ministério infantil e onde tiver necessidade. Glória a Deus. Vamos embora. Segurei os dois, tá? Pra poder juntar. Tá, Ju. Vem pra cá agora, ó. Vem pra cá, vocês. Isso. Intercessão e obreiro. Organização. O que for da vontade de Deus, seja na escolinha ou na recepção. Todo ministério, só infantil. Não estou preparada. Glória a Deus. Agora eu gostaria que você olhasse para essa configuração aí. Isso é como uma teia invisível do Senhor. Ele uniu pessoas, cada uma com seu dom, com seu talento, para que a gente juntos pudéssemos fazer uma obra para o Senhor. Se alguém sair daí, você viu que essa corda aqui, ela tem um final ali. Se alguém sair dali, a gente quebra esse ciclo. E qual que é o nosso objetivo? Criar uma cultura tão forte que essa teia invisível nos una de tal forma que a gente possa juntas fazer com excelência, servir com excelência, porque a excelência é relativo. Excelência é uma visão relativa. O que é excelente para mim, talvez não é excelente para você. Mas o pastor Paulo, que é o apóstolo e pai
dessa visão que Deus confiou a ele, ele tem uma visão de excelência, que eu acho que todos já entenderam. E essa visão de excelência, a gente foi construindo em todas as igrejas que a gente passou. E achou bom e se inspirou na recepção dessa igreja, na intercessão dessa igreja. Porque todos esses lugares que a gente passou foram inspirados pelo Senhor. Então, a gente se inspirou para criar um conceito de excelência. Então, que juntos nós possamos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, mesmo que pequeno, entender que a gente é parte de um corpo. A gente faz parte dessa teia invisível do Senhor, para que a gente possa executar um trabalho com excelência, possa servir a Deus com amor, possa fazer as coisas como se fossem para o Senhor. Porque às vezes a gente é capaz de mudar o clima de uma pessoa que entrou aqui depressiva, com dificuldade. Talvez o seu sorriso lá na porta já mudou o espírito que ela tem dentro dela. Talvez você receber ela lá no carro dela já criou um outro ambiente dentro do coração dela para receber, um ambiente propício para abrir o coração, para receber o amor de cada um que passar por ela. Então, o seu trabalho lá fora faz parte de um trabalho aqui dentro. Faz parte do que o Paulo vai pregar no altar, do que eu vou pregar no altar, faz parte da intercessão. Então, nós precisamos entender que essa teia invisível do Senhor, ela vai fazer com que juntos nós possamos fazer um trabalho grandioso para o Senhor. Então, vamos voltar para os nossos lugares, vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus, orar para que nós possamos juntos fazer um trabalho grande para o Senhor, que nós possamos juntos sermos voluntários no reino, adotar essa cultura do reino, adotar essa cultura de serviço, em nome do Senhor Jesus.